Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Ter o seu olhar ali. Então vamos lá. Pode Bom, ser que às vezes eu dê uma desviada. não, claro, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não tem regra. Bom, muito obrigado, João Vitor, por participar aqui do podcast Eu, Ator. Estou muito feliz. A gente teve a possibilidade de trabalhar junto em Rock Story e ali conheci um pouco mais do seu trabalho. E aí eu já queria começar perguntando o seguinte: um jovem da comunidade de Santa Marta, da onde surgiu esse interesse pela arte? Quem introduziu a você a arte? Desculpa, eu queria antes de qualquer coisa avisar que estamos de quarentena, temos cachorros, temos crianças, temos uma vida acontecendo. Pode ser que isso aconteça. Deixa eu ver se ela vai parar para responder, peraí. Cara, eu costumo dizer que eu acho que o artista realmente é uma coisa que vem da alma, né? Não tem muito isso do lugar de onde a gente vem. Eu acho que nasce com alma de artista, né? E aí qualquer lugar que a gente tiver, ele fica pequeno. A gente precisa crescer, a gente precisa se expandir para colocar a nossa arte em movimento, para descobrir que a arte é essa que a gente tem também dentro da gente. Mas, enfim, falando especificamente de mim, cara, eu cresci no Santa Marta, né? Um lugar, uma comunidade, pouquíssimas oportunidades. Imagina, meus pais. Então, quando eu nasci na vida dos meus pais, assim, né? Quando eu surgi na família, eles já tinham vencido tantas batalhas que acabou que a gente ali só tinha mais uma a ser vencida, sabe? Então, acho que isso deu gás na minha mãe também, porque eu comecei muito criança, então ela que tinha que me acompanhar. Mas vou voltar um pouquinho. Meus pais são nordestinos, vêm de famílias muito pobres, os dois se encontraram, se conheceram, se apaixonaram, casaram em 15 dias e foram criando. Eu sou o 10º filho dos meus pais. Caraca! Então, quando eu nasci já tinha muita gente, já tinha muita história acontecendo. E eu nasci, minha mãe fala que desde que eu nasci eu já cheguei trazendo mudanças para a vida dela, assim. Eu fiz ela parar de fumar, enfim, toda uma questão dela com ela mesma. Mas eu sempre gostei muito de cantar e cresci cantando muito desde novinho, gostava de música, ouvia, dançava. E a meu pai começou a perceber que eu era afinado enfim, começaram a me incentivar a cantar e cantava muito. E a minha mãe trabalhava ainda nessa época, antes de começar a me acompanhar e começar a trabalhar comigo. Então eu sempre passava a tarde no trabalho da minha irmã. Minha irmã trabalhava num salão de beleza, num salão de madames, né? Típico salão da Zona Sul. E que tem esse contraste também, né? As favelas da Zona Sul estão muito próximas à maior parte rica da cidade ali, né? Então você desce o morro e você está no meio da sociedade, da alta sociedade, assim. Enfim, e aí eu passava bastante tempo nesse salão da minha irmã. E lá nesse salão eu cantava, fazia coisas, e as madames geralmente me davam dinheiro, me davam uma caixinha, eu passava o bonezinho no final. E teve uma dessas senhoras que uma vez falou assim: cara, eu não vou te dar dinheiro, eu vou pagar uma agência para esse menino, eu quero empresariar esse menino, porque esse menino vai fazer muito sucesso. E aí ela foi, combinou com a minha mãe, com a minha irmã, e foi minha madrinha, né? Esse anjo que colocaram na minha vida. E foi, pagou na época uma agência. E eu comecei assim, cara, porque eu, na verdade, entrei nessa agência com a ideia de que eu ia fazer alguma coisa cantando. Só que o primeiro teste que me chamaram, a moça da ficha deve ter colocado que eu atuava e cantava também, e me chamaram então primeiro para um teste de ator. E isso com 4 anos, 5 anos de idade. Então eu cheguei lá com uma musiquinha preparada que minha mãe tinha ensaiado comigo, e era um texto. E, enfim, eu vou dar uma resumida, assim, né? Mas foi isso. Tive que decorar o texto na hora. Minha mãe não sabia nem ler nem escrever na época, ainda teve isso, porque minha mãe não conseguiu estudar, né? Toda essa questão que a gente pode falar disso mais para frente. Mas eu tive que pedir para um assistente de direção ensaiar comigo o texto, fiz o teste e não passei no primeiro teste, que era para Carga Pesada, daquela série que tinha, Sim. né?
E aí o diretor falou: não vai rolar nesse teste por uma questão de perfil, mas eu quero muito que ele venha fazer um teste. Falou para minha mãe: quero muito que ele venha fazer um teste na semana que vem para a novela Kubanacan. E aí eu fiz esse teste para novela e passei. E desde então eu nunca fiquei um ano sem fazer absolutamente nada relacionado à arte, assim. Se eu não estou fazendo TV, eu estou fazendo teatro. Se eu não estou fazendo teatro, estou fazendo cinema. Desde 2003 até hoje, todos os anos eu estou em movimento, estou trabalhando com alguma coisa. Então é isso. Eu falo desse lugar porque não era um lugar que para mim era latente, né? Principalmente criança, e que me foi colocado e que hoje em dia eu não vivo sem, né? Então se apresentou para mim o teatro, a TV, né? Enfim, o ator, o meu lado ator foi um lado que se apresentou para mim. Até então eu sempre quis muito cantar, sempre gostei muito de música. Que maravilha, mas então essa inspiração da música era o quê? Seus pais escutavam muita música em casa? Porque alguém deve ter devia ter isso, né, em casa, um ambiente musical ali, para você gostar e meio que se arriscar a cantar. Como é que foi isso? Meu pai, o que eu sei assim, que meu pai teve uma ligação muito forte com a música quando ele era adolescente, tocava violão. Só que na cidade que eles moravam, uma cidadezinha pequenininha, ele começou a trabalhar com coisas de política e fazia jingles para política, sabe? Fazia jingles para políticos, umas coisas assim. E política em cidade pequena não dá muito certo, assim, dá realmente muita confusão, tem morte, tem muita coisa, assim, né? E aí meu pai pegou um bode da música, pegou um bode do violão desse lado dele e abandonou. Meu pai não sabe fazer mais um acorde no violão. E cresceu, quer dizer, cresceu a vida toda ouvindo música, muita música, ouvindo muitas referências boas, sabe? Eu cresci ouvindo Chico Buarque, cresci ouvindo Caetano Veloso. Então eu era uma criança que sabia cantar todas essas músicas e tinha um gosto musical muito maduro, né, para minha idade, assim. Adorava as músicas do Cazuza. Eu ouvia tipo Cazuza 3 vezes por dia o CD inteiro, sabe? E cresci ouvindo isso, com essa sensibilidade aflorada e tudo isso. Minha mãe cantava muito também. Minha mãe cozinha muito bem e ela tem o vício de enquanto ela cozinha ela canta, assim. Então eu fecho o olho e consigo visualizar ela cantando. Lembro das músicas que ela cantava. Então Que acho que eu fui bonito. pegando gosto, assim, sabe? Ah, que massa isso. E É. aí, a sua primeira grande oportunidade na TV foi o Pedrinho, né, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você ali estava com que idade? Já com 6, 7 anos? Mais velho. Quando eu entrei no em Kubanacan, eu tinha 5 para 6, aí acho que o sítio foi 6 para 7, fiquei 3 anos assim no sítio. E aí, E foi como é que é muito essa responsabilidade de um ator mirim, né? Ali trabalhando com Sininha de Paula, que é super, né, é, correta, rígida. Como é que foi essa sim. experiência para você? Você acha que ali foi a sua escola? Eu tenho certeza que o sítio foi uma grande escola, porque tem isso que você falou, né, além de tudo, além de ter essa oportunidade de estar ali aprendendo com todo mundo, a gente vivia realmente, enquanto criança, um lugar muito mágico. Então, além de tudo, além de toda a responsabilidade de estar fazendo um protagonista aos 7 anos de idade, porque é isso, né? Pedrinho, Emílio e Narizinho estavam absolutamente todos os episódios. A gente gravava todos os dias. Mas, enfim, além de estar com essa responsabilidade, tinha esse lugar mágico que o sítio permitia também. Então, tinha um toque de responsabilidade com uma diversão que tornava tudo muito leve, muito gostoso. Eu acho que só consigo definir que o sítio foi a minha escola hoje em dia. Na época era realmente uma diversão para mim estar ali, sabe? Fazer aquilo. Eu gostava de estar ali, gostava de decorar os textos, gostava de fazer tudo. E tive a oportunidade de encontrar com a dona Anissete Bruno, com a Sueli Franco, com a do Moraes, contracenei com Ari Fontoura, com Chico Anísio, muita gente, sabe? Que João Acaiabe, imagina, atores que estavam ali há muito tempo e aprendi muito com eles. Mas é isso que eu estou te falando, eu só consigo realizar essa escola hoje em dia. Na época, realmente era uma grande diversão e um grande prazer estar fazendo aquilo ali, sabe? Mas Mas, aprendi muito. mas aí como é que é isso no sentido assim, você não tinha pouca experiência, né? Você foi aprendendo fazendo, observando, você tinha um coach ali que colocaram para te ajudar? Então, eu acabei esquecendo de falar da Sininha, né, que você falou dela, você tinha perguntado. Sim. A Sininha tinha esse lado muito rígido mesmo, e o que eu acho que era muito bom pra gente, sabe? Porque se ficasse só nesse universo da diversão, a coisa não andava.
E acho que a Sininho era esse ponto de puxar a gente, sabe, isso aqui é um trabalho, vocês estão aqui, vocês têm uma responsabilidade. Então ela cobrava muito disso pra gente. Ela colocou uma coach pra gente, passava texto o tempo inteiro e dava dicas e acompanhava a gente no set. Ela colocou uma coisa no sítio que eu achei maravilhosa. Hoje em dia também eu consigo entender a importância disso, que ela cobrava o nosso boletim todo mês, assim, né? Enfim, e as nossas notas da escola. E se a gente estivesse indo mal, se o trabalho estivesse atrapalhando a escola, ela mandava os autores reduzirem a quantidade de cenas e tirar a gente Olha. das cenas. Então, então tinha isso, sabe? Tinha esse cuidado. Ela era essa figura que era muito séria, muito rígida, mas com muito cuidado, muito amor por aquilo ali também. E eu acho que aprendi muito com ela, mas realmente fui aprendendo muito. A Isabelle era um ponto muito importante também nisso, porque quando a gente entrou, Pedrinho e Emília sempre trocavam, né? E Pedrinho e Narizinho sempre trocavam e a Emília ia ficando, porque a Isabelle era aquele fenômeno, né? Ela era a Emília. Então, quando a gente chegou, ter uma criança que já sabia fazer muito bem era maravilhoso, porque era só observar a Isabelle, sabe? Então a gente aprendia muito com ela. Também tenho essa consciência só hoje em dia. Tudo isso que eu estou te falando, eu consigo analisar só de hoje. Claro. Mas, assim, era muito lindo ver a Isabelle, sabe, fazendo, assim. A gente olhava para ela e a gente queria fazer igual, a gente queria ter a desenvoltura que ela tinha. E tudo, direção, os assistentes, toda a equipe muito maravilhosa, que sabia que estava trabalhando com crianças. Mas aprendi muito com a dona Anissete. Tenho muito carinho pelas dicas que ela dava. Às vezes ela sentava com a gente, falava: vamos passar o texto? Pode fazer assim, pode fazer assado. Ah, A Rosana Garcia, que era a nossa coach, que também aprendi muito com ela, que até me acompanhou todos os outros anos do sítio depois. E fui aprendendo meio fazendo, assim. Acho que é bem isso que você falou mesmo, sabe? Foi meio na prática, meio no susto, mas acontecia, as pessoas gostavam e foi indo, dava certo. E a gente foi aprimorando junto, assim. e aí me fala um pouco depois desse desafio pós-sítio, né? Porque aí você sai do sítio e é uma idade complicada, né, para começar a trabalhar, porque eu vejo muito desses jovens desses atores mirins que acabam tendo esse gap, esse espaço que fica sem trabalhar durante um tempo, fica uma lacuna aí, porque realmente entra numa fase que os personagens não têm para essa idade específica. Como é que foi para você esse processo, assim? Você falou que nunca parou, mas aí como é que você fez? Aí então você alternava, ia para TV, fazia teatro, fazia o que ia aparecendo? Como é que foi isso para você, esse processo de entendimento do ofício? Porque aí depois do sítio virou uma profissão. Depois do sítio virou realmente uma profissão e eu fiquei 3 anos no sítio direto. Então foram 3 anos que eu não precisava pensar sobre o meu próximo trabalho, nem eu nem meus pais, né, no caso. E, e, e aí eu acho que essa coisa de começar de fato na TV me deu, na época, a fama, né? Que era uma coisa que todo mundo queria conquistar. Então eu acho que quando eu comecei com isso, né? Quando eu comecei no sítio, eu já ganhei isso como um bônus que me ajudou para passar esse movimento todo que você está falando. Então, quando acabou o sítio, e logo depois do sítio eu fiz Malhação, aí fiz a Dança dos Famosos, e aí eu lembro desse momento, de acabar a Dança dos Famosos, que já não era uma coisa que eu. Dança dos Famosinhos, né? Que eu era criança. Mas acabar uma coisa que eu já não era mais ator, já não era mais o meu trabalho, era estar ali num quadro, num programa, né? Fazendo aquilo. E bater na sala de produtores de elenco, minha mãe e eu ali perguntar se tem alguma coisa, não tem, sabe? Tipo esse que a gente sabe muito bem o que é. O que eu vou fazer daqui para frente? Meu Deus, o que vai acontecer? Minha mãe, tipo, vamos para Record, vamos mandar mensagem, vamos fazer um monte de coisa, vamos buscar de tudo quanto é jeito. A gente mandou mensagem para SBT, a gente mandou mensagem para várias emissoras. E aí eu acho que teve isso que me ajudou muito. A fama do sítio foi me ajudando. Então eu comecei a receber convite para fazer teatro, comecei a receber convite para fazer filme, eh, através da agência que eu tinha, né? Fiz teste e tudo, falando convite, assim, parece que eu sempre fui convidado, mas receber convites de teste para fazer essas coisas. E precisei correr muito atrás. É um privilégio que poucas pessoas têm e que eu reconheço muito, sabe? De verdade, sou muito grato a isso. Mas foi mais fácil nesse sentido. E aí eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer o caminho contrário. As pessoas geralmente vão para o teatro para começar em TV, cinema, né? Então eu fiz o caminho contrário. Aí sim eu fui entender. Eu acho que o sítio foi uma grande escola, mas eu entendi o meu ofício de fato a primeira vez que eu pisei num palco. Que aí eu entendi o que era ser ator, sabe? Que foi a primeira peça que eu fiz, foi o Rei das Abelhas, um infantil.
e também era um protagonista, e foi logo depois do Sítio. E aí ali eu entendi, ali eu realmente entendi o que era ser ator. E adorei, e fiquei fazendo 1 ano de teatro, e esse ano eu fiquei, acho que fiquei 1 ano sem fazer nada em TV. Fui voltar depois, lá na Record, para fazer Poder Paralelo, que isso já era 2009. Aí fiz um filme e fiz 2 peças, assim, nesse ano. Fiz foi isso, fiz o Zoanjo e 2 peças, 2 infantis. E consegui, de fato, entender ali o meu lugar, entender que era uma profissão muito glamorizada, mas que não tem nada disso. Imagina, a gente tem que estar batalhando, tem que estar em movimento o tempo todo. E aí fiz curso, né? Fiz curso de teatro também com essa moça que me convidou para fazer, porque ela tinha uma produtora de musical. Então fiz um curso com ela, da Faz Arte, a Grazi também, que é um anjo, que eu sou muito grato pelas oportunidades que ela me deu. E fui entendendo. Eu brinco que é isso. Eu fiz esse caminho contrário. E acho que isso me facilitou, de alguma forma. É um privilégio que eu sou grato, sabe? Você falou essa coisa do teste, né? Então, você fez muitos testes. Você é um ator que é convidado para fazer teste. Então, isso já é um outro passo, porque tem ator que nem convidado para fazer teste é. E como é que é para você esse lugar do ator sendo testado? Que a gente sabe que é difícil, né? Você estuda ali aquela cena e você nunca sabe o que o diretor quer ou o que né, eles estão procurando. Então, como é que é o seu trabalho interior de entendimento desse personagem para chegar num teste e falar, eu vou ser o cara que eles vão escolher? Eu acho que assim, existem. Hoje em dia eu consigo mapear que tipo de teste que eu estou fazendo, sabe? E isso me dá uma noção do que eu preciso mostrar antes de pisar no estúdio para fazer, que me conforta muito. Então, hoje em dia, eu consigo entender que se eu estou fazendo um teste para uma emissora, é um teste que eles precisam ver como eu tô, sabe? Porque, principalmente se é uma emissora que eu já trabalhei, as pessoas já sabem do meu potencial, eles já sabem que eu posso atingir aquilo ali, mas eles precisam ver como eu tô. Eles precisam ver como eu estou fisicamente. Se eu cortei o cabelo agora, por exemplo, eu cortei o cabelo. Eles precisam me ver. Precisam ver se eu engordei, eles precisam ver se eu emagreci. E a gente sabe que é uma profissão que mexe com a nossa estética também. Então, tem esse lado. Se eu vou fazer um teste para um filme que um diretor que não me conhece, eu consigo entender que aquele diretor quer ver se eu sou bom ator. Então eu consigo pensar no texto de uma forma que eu consigo mostrar para ele que eu pensei em todas as camadas do personagem, que eu sei exatamente para onde ir, que eu consigo fazer a mudança do feliz para o triste. Se eu vou fazer um teste de teatro, eu consigo entender que aquele diretor nunca, talvez nunca tenha me visto no palco e que ele precisa ver que eu consigo ser grande também, que eu não faço só o pequeno do cinema. Então acho que isso me dá uma noção, uma pré-noção assim de onde eu vou, sabe, onde eu estou pisando. E isso me conforta. Hoje em dia eu gosto de fazer teste, por incrível que pareça. Eu vou confortável fazer teste. Acho que é preciso, acho que é uma situação muito desconfortável, mas eu entendi que é desconfortável para a gente tanto quanto para quem está testando a gente. E isso me colocou num lugar de. Óbvio que depois de também ter amigos produtores de elenco, né, tem todo isso que a gente conversa sobre isso e entende que aquela situação não é boa para ninguém, tá ruim para todo mundo. O cara queria só te convidar e queria não estar ali testando 10 pessoas num dia, sabe, para ver ali gente que ele já conhece, que ele sabe que sabe fazer. Ele também não queria estar ali, sabe? Então esse lugar me dá um conforto de tudo bem, o cara está fazendo o trabalho dele, eu também vou ali fazer o meu trabalho, vou mostrar para ele que eu posso fazer aquilo. E essa pré-noção que eu consigo mapear que hoje em dia me coloca nesse lugar. Então eu gosto de fazer teste, não é um problema para mim. Inclusive considero que eu faço o teste bem hoje em dia, melhor do que fazia antes. Você acaba criando as ferramentas, né? Aí você sabe o que usar É, ali, e é exatamente isso. é, Agora, a gente sabe que a gente é exposto à rejeição também, aos nãos. sim, E como é sim. para você lidar com os nãos? É sempre difícil. Eu eu não gosto, principalmente quando eu estou muito apegado, porque a gente sabe, né, o ator é um bicho, enfim, maluco e e muito fantasioso, a gente cria as fantasias. Então, quando vem um personagem que você já gosta do texto, eu já me visualizo fazendo, eu já É, pensei, já montei o elenco na minha cabeça, já sei quem é a mãe daquele personagem, sabe. Então a gente vai indo, principalmente se é um diretor, hoje em dia a gente é muito apegado a diretor, eu acho, você deve ser também nessa coisa. Quando é um diretor que você quer muito trabalhar, que é um cara que tem, tipo, claro. nome, né, que tem essa fama de ser gente boa,
Aí, então, que eu fico muito triste, porque eu já vou assim, eu quero fazer esse trabalho, eu vou fazer, é meu, é meu, é meu, e quando vem um não, você faz, eita. E aí começa a vir na sua cabeça de o que que eu fiz de errado, né? Será que eu não fiz o que eu pensei em fazer? Será que o que eu pensei em fazer não é bom? Será que eu fiz tudo o que eu queria fazer e tudo que eu pensei não era bom, sabe? E acho que esses questionamentos são muito bons pra gente. Eu acho que o não fortalece muito, né, nesse lugar de você se prepara mais para o próximo, você consegue entender aonde você podia ter sido melhor, você consegue mudar, sair da forma. O ator tem muito isso também, né? Às vezes a gente se pega numa coisa que a gente acha que deu certo e acredita naquilo, e até que você receba um não com aquilo que você acha que está muito bom, você vai segurar aquilo até o final, né? Aquela ferramenta que você escolheu. Então, até vir um não, você fala, nossa, tá dando certo. Quando vem um não, você fala, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso me reinventar. Isso eu já mostrei para as pessoas, sabe? Tem esse lugar. O não, ele só me conforta nesse lugar de entender que eu preciso me movimentar mais. Que aquilo que eu estou fazendo, já as pessoas talvez já não acreditem mais tanto quanto acreditaram no ano passado. Então eu preciso fazer um curso. Aí ele me dá esse movimento de recebi um não, sabe? Preciso estudar, preciso sentar, preciso ver uma nova técnica, preciso acreditar em uma outra coisa, preciso buscar sobre respiração. Eu preciso desse não para me colocar em movimento, senão eu fico muito estável. E hoje em dia, né, também tem uma coisa do não que é muito gostosa, para mim, pelo menos, que é como a gente convive com muitos atores, muitos colegas, né? E a gente consegue. Pelo menos, tem, sei lá, 2 atores que sempre batem personagem comigo. Não sei se você tem isso. Sabe? Essa Tem coisa de. aquela paleta ali. Tem aquela paleta que você fala, tá, então eu sou parecido com Fulano tá essa aqui. pessoa. É. E, consequentemente, essas 2 pessoas são meus amigos, sabe? Então, hoje em dia, tem o conforto de o não para mim foi o sim para um deles. E isso, Sim. de alguma forma, me deixa confortável e feliz e vamos pro próximo, sabe? É um bom Mas olhar lá no... esse. É um bom olhar, é um bom olhar. Difícil, mas é um bom olhar. Difícil, Mas lá, difícil. lá, lá atrás dava mais... Criança é muito difícil. É. Eu acho, só para falar disso rapidinho, porque é um lugar muito perigoso do ator mirim. Acho que a gente pode falar disso para as mães que estão assistindo e querem colocar o filho, né? Enfim, acho que o podcast resume, abrange muito, né? Esse Sim, caminho. sim. Então, eu acho que no caso do ator mirim é um pouco mais complicado, porque quando o sonho começa a deixar de ser da criança e passa a ser da mãe, aí a gente está pisando num território muito perigoso, sabe? Aonde o não é só a rejeição do diretor para o ator mirim, é a rejeição da mãe para o filho, sabe? Por que que meu filho não pegou esse personagem? E isso foi um lugar que eu nunca tive com a minha mãe, graças a Deus, mas vi muito acontecer e vi muitas crianças pirarem por conta disso. Você, em Verdades Secretas, teve um personagem super delicado, né? E fez cenas muito delicadas. Eu queria entender um pouco dessa sua coragem de acreditar no diretor e falar, ok, se ele está me dando esse caminho, eu vou acreditar de coração que esse é o melhor caminho. Como é que você trabalha esse processo de escuta do seu diretor? É verdade, foi um trabalho muito lindo, assim, e as pessoas veem o resultado e acabam nem pensando no processo todo, sabe? A gente teve um processo muito intenso, em verdade. Eu entrei para fazer verdade, eu não entrei para fazer o personagem que eu fiz. Meu personagem mudou durante a preparação. Eu entrei, fui fazer um teste para uma outra novela e encontrei o Maurinho no Projac, que era o diretor de Verdades Secretas, Mauro Mendonça, para quem não sabe, e eu tinha passado para fazer um filme com ele antes, que o filme caiu e ele falou, e eu encontrei com ele e falei, ia fazer um filme com você e tal. Ele falou, não, vem fazer, quero que você faça minha novela, tal, vamos lá fazer. E aí fiz um teste e ele falou, tem um núcleo da escola que o Valcir está escrevendo, eu ainda não sei muito bem porque eu não li, mas sei que tem muito personagem, vou te botar para fazer um moleque da escola lá. Eu falei, mano, eu quero fazer qualquer coisa, sabe? A gente ali precisando de dinheiro. Trabalhar, né? Eu Trabalhar. quero trabalhar, fazer qualquer coisa, me bota fazer o personagem que for, pode ser o assistente 1, sabe? Quero Tá fazer. ótimo. Tô na novela das 11, na Globo, sabe? Quero Pô, fazer. E aí fiz, entrei para fazer a novela, ia fazer um dos alunos da escola, que depois veio até virar o personagem do meu amigo, do Juliano. Mas enfim. E aí comecei a preparação sabendo que eu fazia um personagem muito pequenininho.
A preparação foi tão intensa que, de repente, a gente teve 3 meses de preparação. 1 mês e meio com o Eduardo Milevich, que é um preparador gênio para quem Incrível. quer aprender sobre técnicas contemporâneas de atuação. É um curso que eu super indico. Se você ouviu falar nesse nome, vai fazer, porque realmente você vai sair de lá transformado, assim. Campeão. Campeão. O de Rocksoy foi ele também, Sim, né? foi. É verdade. Campeão. Campeão. E 1 mês e meio com o Sérgio Pena. Então, esse combo foi maravilhoso, porque o Milevich, Caramba. você que já fez, sabe que ele é um cara que trabalha muito a parte externa. Ele tá nem aí para o que você está sentindo dentro. Ele fala que tem que funcionar visualmente, né? Então, não tô nem aí se você está sentindo ou não, quero que você passe a imagem do que você está falando, do que você está sentindo, sabe? É basicamente isso. E o Pena faz o caminho contrário. O Pena gosta Total. da construção toda interna. Ele quer que você sinta muito para poder externalizar isso, sabe? E aí, numa dessas preparações, a gente fazendo um exercício grande daqueles, o Maurinho viu alguma coisa ali que ele falou, cara, esse menino pode fazer esse personagem aqui. Então, a partir do momento que ele me confiou isso, essa troca de personagem, eu embarquei com ele em o que ele mandasse eu fazer. Quando eu entendi que ele estava me trocando de um personagem desse tamanho para um personagem que no final da novela ia ficar desse tamanho, eu embarquei assim total, sabe, com ele. O que ele mandasse eu fazer, eu estava fazendo. Então eu assisti todas as referências que ele mandou assistir, ouvi a playlist que ele mandava eu ouvir para me preparar, estudei muito as cenas. E ele era muito cuidadoso, né? Principalmente nas cenas de nudez, que eu nunca tinha feito. Então tinha realmente um cuidado muito grande. Era ele que dirigia, ele estava no set e fazia essa coisa de verdades. A gente tinha um ambiente sempre tenso, sabe? As cenas tinham sempre uma coisa que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa inesperada. E eu lembro muito de uma cena que eu cheguei fazendo muito. Ele falou assim, não, sabe? Tira tudo, senão a cena não tem para onde ir. Vamos reduzir, traz para cá, deixa esse ambiente mais tenso. E eu fui confiando nesse cara que já tinha me dado aquela oportunidade. Além de tudo, é um puta diretor. E fui. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Eu acho que o ator também tem que ser um pouco independente. A gente não pode sempre depender da direção de alguém. Eu acho que é um trabalho que anda sempre muito junto. Quando eu entendi o meu lugar como ator no set, isso me deu um conforto de estou pisando num ambiente que é meu também, sabe? Eu também pensei coisas para esse personagem, também pensei coisas para essa cena. A gente pode sentar, vamos debater, eu te escuto, você me escuta e a gente chega num lugar junto. Eu preciso da sua direção, né? O nome já diz isso, né? Mas as escolhas também são minhas dentro da direção que você me dá, né? Então, isso é uma coisa que me colocou em outro lugar como ator, assim, sabe? Hoje em dia eu consigo realmente discutir a cena com o diretor sem o medo. A gente tem esse medo de se colocar, de falar, não, então eu vou acatar sempre o que o diretor fala, porque é a voz máxima no set, sabe? E eu sou só um ator. Não, eu sou o ator. É o meu rosto que está ali no final das contas, né? Então, tem isso. O Maurinho foi um cara que eu não precisei muito discutir sobre isso, porque eu confiava muito nele e gostava das direções dele, mas já trombei com outros diretores nas quais eu não concordava com absolutamente nada do que ela estava falando. E aí tem um embate ali, né? Porque você tem uma figura de autoridade no set, falando uma coisa que você não acredita, que você tem que, né, teria que acreditar, né? Teria que acatar, no caso, tem que acatar. E como fica esse, né, esse diálogo ali no meio, como que a gente consegue se posicionar também e colocar as coisas que a gente acredita. Então eu tenho esse trabalho. Você tinha perguntado como funciona a minha escuta. Eu escuto muito, gosto muito de escutar, mas gosto muito de discutir também. E quando a gente chega em algum ponto junto, é o que mais funciona para mim. Se eu não concordar de jeito nenhum com o que o diretor está falando, eu vou dar um jeitinho de colocar alguma coisinha ali uma resistida, que eu vou empurrar alguma coisa que no final eu vou olhar e vou me orgulhar de mim, sabe? Vou falar, ele não queria que eu fizesse isso, mas eu consegui Fiz fazer. do meu jeitinho aqui. Do meu jeitinho, que consegui enganar até ele de que eu estava fazendo o que ele queria, sabe? Boa. E aí, em Rock Story, por exemplo, você fazia parte de uma banda de garotos, né?
e você toca violão e foi colocado para tocar bateria, cara. Como é que foi isso, assim, Sim, tipo, do sim. nada, agora eu vou ter que aprender a bateria, tenho 3 semanas, 2 meses para aprender bateria. Como é que Nossa, você foi louco, tocava né? mesmo, cara? Era fenomenal. Eu ficava encantado com a banda. Eu amava a banda. Era a parte que eu mais adorava. Acho que eu e o Brasil inteiro, né? A coisa Sim. da banda, porque tinha uma energia de vocês ali, uma super química. Mas me fala isso, de entrar um personagem que você tem que aprender algo novo, que é muito legal. Mas como é que é isso pra você? Eu acho que é isso. Você falou, eu gosto muito desses desafios, né? A bateria realmente foi um desafio muito grande, talvez um dos maiores que eu já tenha pego pela vida, Caraca! assim. Porque foi bem isso que você falou. A gente tinha um mês para poder conseguir tocar como uma banda, uma música que fosse. Só que Nicolas não tocava absolutamente nada de guitarra. A primeira aula dele de guitarra eu assisti, ele dava soco na guitarra quando ele fazia. Era um negócio impressionante. E falo isso para parabenizar o esforço que ele teve, porque no final da Sim, novela ele tocava guitarra. tocava E guitarra. era muito lindo de ver assim, a evolução. Aí o Enzo, que era o que mais tocava, não começava na banda. Ele só ia entrar na banda no final da novela. Então, Muito tipo, o que mais louco. toca não tá aqui, tira ele. O João, que é o único que toca violão mais ali de todos, vai para bateria, porque é o que mais tem noção de música. Então, assim, foi meio. Eu não Louco, consigo né? entender como foi escalado esse negócio da banda. Mas deu certo, né? Parabéns para quem fez isso. Parabéns para a Vanessinha, parabéns para o Denis. Assim, muito, porque É, deu muito certo. A gente se dedicou, né? Horas de ensaio, horas no estúdio, todo mundo junto e fazendo. Eu amo bateria. Hoje em dia, até hoje, eu estou escutando uma música, eu me pego fazendo os que exercícios de legal. bateria. E se eu vejo uma bateria, eu quero muito tocar, quero muito sentar para fazer. Óbvio, a gente tinha toda uma estrutura que não deixava a gente se expor num lugar ruim, né? A gente tinha os nossos diretores musicais, tinha a Claudinha, tinha os meninos lá de som da Globo mesmo, né? O Rogério Vaz, né? O Roberto Vaz, não, o Rogério Rogério, Vaz. o Musli E também, o o Muzi, Daniel. o Muzi. Daniel, exatamente. Então, eles também armavam a gente de um jeito que quem via o resultado final, É, às vezes não sabia do que estava rolando. Às vezes, tipo, o Nicolas estava tocando e o guitarrista estava no fundo ali na plugado. mão, Sabe? é. E o nosso trabalho é isso, né? A gente, às vezes, fica falando, eu tenho muito isso, de eu quero fazer, sabe? De uma coisa com dublê. Vai fazer essa cena, precisa chamar um dublê. Não, não quero dublê, eu quero fazer, porque eu quero sentir. Só que o nosso trabalho é exatamente mentir. A gente tem que fingir sobre as coisas, né? Sim. Então, depois que eu entendi isso também, o começo da novela tinha muito isso, eu queria tocar todas as músicas. Depois de 6 meses de novela, que a gente tem um dia para ensaiar Nossa. 15 músicas de Não, e era ao show, vivo, era tocado ao vivo, a gente tocava ao era vivo, tocado ao isso era vivo. muito A gente tocava louco. ao vivo. Muito louco, muito louco. E ainda tinha isso, a gente tinha que tocar ao vivo 3 vezes cada música. Aí eu comecei a entender, tipo, então eu não preciso tocar o bumbo, porque meu pé não tá pegando, não tá aparecendo. Então tá, já é menos uma coisa para aprender, sabe? Menos uma coisa para me importar. Então ficava só aqui na mão. Eu fui me armando de formas que eu pudesse passar o melhor pro público, assim. E foi uma novela que deu muito certo, era muito divertido fazer. Não sei se para você foi tão divertido quanto Muito, para mim, não, mas assim, demais. eu amava fazer, E sabe? era só Amava aquele musicão, né? universo. Umas músicas legais pra caramba, É, né? só um musicão, a escolha de repertório era ótima, né? Muita música brasileira, né? Que é o que eu acredito e que falta também passar isso adiante, né? E Rockstar, só para fechar, assim, tinha um desafio a mais para mim, que era essa coisa de fazer a banda, a boy band, sabe? Porque os meninos, tipo, o Nicolas talvez fosse, o Nicolas e o Michael talvez fossem os que mais tivessem esse lugar do gatinho, sabe? De Aham. fazer, sorrir. E eu e Danilo muito menos, assim, a gente tinha nada. A primeira vez que a gente se encontrou, a gente coçava a cabeça, falava, E meu tinha que Deus, o que a dançar, gente né? vai Rafael fazer? fazendo as Tinha que coreografias. dançar, fazendo umas coisas, assim, sabe? Então teve, acho que esse desafio para mim foi maior do que o desafio da bateria, porque o desafio da bateria Porra. era música, sabe? Vou sentar fazer Sim. uma aula. A coisa de sexualidade, sabe? De mostrar, de fazer. De pagar de Nossa, era gatinho, muito. né? Pagar de Pagar de gatinho gatinho ali. era muito difícil. Mas deu certo, rolou, foi um sucesso, né? Mas você acha que agora, a partir de agora, você tem. Quais são suas expectativas no sentido? Porque a gente trabalha com toque, a gente trabalha com a troca, é aglomeração, né? O que a gente faz é aglomeração. Um set de filmagem não são aqueles dois atores que estão ali na tela, são os dois e Sim. atrás você tem mais 50 pessoas. Como é que você acha que vai ser isso a partir de agora? Vai ser, tipo.
Eu paro para pensar sobre isso às vezes e às vezes eu desisto porque começa a me dar uma certa agonia. É, Mas confesso que, assim, eu acho que eu até comecei a falar um pouco disso. Eu acho que a gente está no processo de se reinventar e acho que somos capazes de achar soluções geniais para fazer coisas. Tipo, o seu movimento de estar aqui, você sabe, eu admiro isso. E eu acho que você está mantendo o seu movimento, você está encontrando pessoas, não encontrando pessoas, né? Mas não deixa de ser um encontro. A gente está sim, aqui trocando, né? E atingindo outros lugares. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar, realmente. Acho que em algum momento vai voltar, né? Vacina, com tudo isso, eu acho que a gente consegue se aglomerar e fazer tudo isso, mas acho que é um momento importante para entender do que as pessoas precisam também, sabe? De qual a real necessidade de das pessoas, o que as pessoas querem ver, que tipo de conteúdo elas querem consumir. E acho que essa pandemia trouxe um pouco esse movimento. Eu, por exemplo, tenho todo esse meu lado da música que eu comecei a conversa falando, sempre foi o meu maior sonho, e nunca dei atenção para isso. E essa pandemia me trouxe esse momento de talvez se eu poste um vídeo cantando no meu Instagram, eu já atinja tantas pessoas e com aquela sim, música eu consiga confortar tantos corações que tá feito, sabe? Essa é a minha função, esse é meu trabalho como artista. Tocar corações, mexer com os sentidos das pessoas, que eu consiga acalmar alguém com uma música que eu fiz. Uma pessoa que seja, tá feito, sabe? Então acho que tem esse lugar de ressignificar. Acho que a gente vai ressignificar algumas coisas e acho que algumas outras vão ou acabar ou realmente vai voltar a ser como era antes daqui a um tempo com vacina, com tudo isso. Acho que a gente precisa incluir isso também na esse momento que a gente está passando nas dramaturgias, porque acho que esse momento também foi muito importante para dividir, né, essa coisa de quem acredita, quem acha que é só uma gripezinha, quem acha que não, né, tem essa coisa de realmente está dividido, assim. E acho que a gente precisa incluir tudo isso que a gente está vivendo nas dramaturgias. Acho que precisa escrever sobre isso, precisa escrever sobre a pandemia, precisa investigar como que as pessoas. Porque a gente é muito privilegiado, né? Estamos aqui conversando, você está na sua casa, no seu apartamento, estou aqui. E tem gente que nem tem isso, sabe? E tem gente que não para pensar que tem gente que não tem isso. Ainda hoje, ainda no século XXI, a gente está falando sobre racismo agora mais do que nunca, né, com tudo isso que está acontecendo. Então, acho que é um momento da gente realmente ressignificar tudo e começar a escrever sobre essas questões, começar a colocar isso no papel. A gente precisa lembrar, eu acho que a nossa geração é uma geração muito parada com relação à arte, assim, ainda. Eu acho que a gente precisa beber muito das fontes das gerações antigas, né? Quem viveu na época da ditadura e esses músicos maravilhosos que estão aí, Caetano, Gil, né, Chico, todo mundo, a gente precisa aprender muito com essa galera, porque é uma galera que usava a arte como resistência. E acho que a gente ainda não entendeu esse lugar, sabe? Eu acho que a gente faz a arte, né, e muito mais glamorizada do que nesse lugar de é uma posição política. Eu acho que a gente precisa ser artista e usar a nossa arte como posição política. Acho que é sobre isso que eu estou querendo falar. E começar a colocar o que a gente pensa sobre esse momento, sobre tudo que está acontecendo nas nossas discussões, no palco, numa música, num show, e criar esses ambientes para conscientizar essas pessoas que são ignorantes no sentido real da palavra. Falta informação. E às vezes, a informação da novela, a informação do que elas podem consumir não atinge, sabe? Acho que a gente precisa ressignificar nesse sentido. E se conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso. E a pandemia vai ter o melhor efeito que ela poderia ter para a gente nesse sentido. nossa, lindo, fiquei arrepiado aqui com o que você falou, porque é exatamente isso, é estourar essa bolha e sair para a realidade, e é isso, é inclusão social, né? Mais do que nunca, essa Exatamente. inclusão de ver que o próximo não tem tantos privilégios quanto você. Agora É isso, e já, a arte é o melhor lugar, né? A arte é o melhor lugar para incluir. exato, Venham exato, todos. venham todos, exatamente. Agora já para a gente fechar, eu sempre faço essa pergunta para os convidados. Você, João, com toda essa sua trajetória, né, de vida, de conhecimento e experiência, se você pudesse voltar lá atrás para aquele jovem chegando no Projac pela primeira vez para gravar o Sítio, o que você falaria para aquele jovem? Nossa, eu fiquei até emocionado só de pensar nisso. Nossa, eu acho que eu falaria: nossa, menino, você ainda vai passar por tanta coisa, sabe? Segue aí, segue seu coração.
E realmente fiquei emocionado. Realmente segue, sabe? Segue seu sonho, segue seu caminho, seu coração. Você vai passar por tanta coisa que você nem imagina. Então, tenta não pensar nisso agora, sabe? Só vai, seja feliz e brinque de fazer isso aí que você escolheu para fazer, porque você vai realmente ser muito feliz com isso. Acho que é isso. Nem sei se eu consegui falar alguma coisa interessante, mas só o que eu senti já valeu a pena a pergunta. Não, é lindo. O mesmo cisco que entrou no seu olho aqui, entrou no meu aqui. Essa ventania. É porque eu estou em São Bernardo, é só terra. Da rinite. Eu tenho uma rinite, eu vou para São Bernardo, a rinite ataca. Ataca. Nossa. Mas é bonito isso, porque a gente é difícil, às vezes, ainda mais, né, nessa correria toda de vida, a gente parar e ver nossa trajetória e falar, pô, é isso, eu não desisti. Eu acho que isso é o mais nobre da gente enquanto ser humano e artista, é de não desistir dos nossos sonhos, independente do tombo que a gente levar, a gente está se levantando, pegando nossas coisas e seguindo o caminho. Então eu quero te agradecer de coração por você ter me cedido o que você tem mais de precioso nesse momento, que é o tempo. E eu tô louco para escutar essas novas inspirações musicais. Por favor, continue colocando nas redes, porque aquele de você com a Mari, coisa mais linda, tocante, simples e singela, mas é isso, que faz total diferença nesse momento. A arte realmente transforma. Obrigado, João, de coração. Nossa, obrigado você. Quero muito te agradecer por esse espaço. Te parabenizar também por isso tudo que eu já falei, vou ficar repetitivo, mas como é lindo ver as pessoas em movimento, te ver aí, mantendo seu foco. Sei que não deve estar fácil, a gente que é ator e se identifica na nossa profissão, sabe o quanto está sendo difícil esse momento para a gente. Então, te ver nesse movimento é muito lindo, queria te agradecer. Acho muito importante, acho que existem poucos espaços para a gente falar da nossa profissão, assim como a gente teve esse papo gostoso agora, sabe? E o quanto a gente pode ajudar as pessoas que têm esse sonho, né? E que às vezes estão escutando a gente num interiorzinho de uma cidade e tá ali ouvindo, prestando atenção. Isso também me emociona. Então quero te agradecer essa oportunidade. Acho que não teve momento para falar disso do que agora, sabe? Obrigado de coração e vamos embora, tamo junto, né? Acho que mais do que nunca ninguém solta a mão de ninguém com álcool gel e luva. Álcool gel e luva. Cotovelo com cotovelo, tamo aqui. Ninguém solta o cotovelo de ninguém. Okay. E tamo junto mesmo. Faz sabe aquela trança, passa aqui, aí fica preso aqui e vai junto. Exatamente. E vambora.